Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a seguir coisas curiosas que você não sabia. Nova York é uma cidade notoriamente difícil em termos de tráfego, tanto que muitos nova-iorquinos nem se preocupam em aprender a dirigir. No entanto, nesta ocasião, podemos ver o piloto de Fórmula 1, Sérgio Pérez, dirigindo seu poderoso carro pelas ruas da enigmática cidade, que por sinal possui ruas um tanto mais estreitas que as outras. Observe como Pérez consegue ajustar sua velocidade com perfeição. A pergunta que fica é: quanto deve ter custado para deixar tantas ruas de Nova York vazias? Você sabia que recentemente foi descoberto que algumas lagartixas das ilhas do Caribe estão se adaptando para poder se agarrar nas superfícies durante um furacão? Esses fenômenos são eventos cíclicos constantes nessas ilhas, e os cientistas não tinham certeza se isso teria um impacto na evolução das espécies. Então eles se focaram nas lagartixas anoles e fizeram um inusitado experimento. Eles submeteram uma lagartixa contra um soprador de folhas e descobriram que, de fato, esses animais desenvolveram patas especiais que os permitem se sustentar durante uma rajada forte de vento. Bem, não se preocupem, nessa experiência nenhuma lagartixa saiu ferida. Com certeza você já ouviu falar nos veículos 4x4, mas você já tinha visto alguma vez um 8x8? Se você nunca viu, agora você vai ver. Este é um veículo de uma fabricação russa conhecida como Shaman. E como você pode ver, tem 4 rodas de cada lado, o que permite muito mais tração que os outros automóveis. Tem capacidades anfíbias, já que o interior é totalmente selado, e os pneus funcionam como dispositivos de flutuação. Seu interior é bastante espaçoso e confortável. E ainda falando sobre veículos estranhos, você já ouviu falar no Mantis? Ele detém o recorde do Guinness como o maior robô hexápode dirigível do mundo. Mede impressionantes 2,80 metros de altura e pesa 2.200 toneladas. É projetado para enfrentar qualquer terreno, não importa o quão irregular ele seja. Bem, o problema é que ele não é muito rápido. Seu limite de velocidade é de 1 km por hora. Não é mais rápido que um humano. Talvez o legal deste invento seja apenas a estética. Mesmo porque deve ser medonho ver um veículo desse correndo a toda velocidade. A energia solar talvez seja uma das fontes de energia mais promissoras, porque é grátis, totalmente confiável e não produz nenhum desperdício. O interessante é que existe mais de uma maneira de aproveitar os raios da nossa estrela. Aqui, por exemplo, podemos ver um fogão solar, que funciona com uma lente metálica que concentra a luz do sol aquecendo uma panela especial. Ela aquece às mesmas temperaturas de um fogão convencional. Muitas comunidades de lugares muito ensolarados podem se beneficiar com essa invenção, já que podem cozinhar sem precisar comprar nenhum tipo de combustível. Você sabia que os avestruzes fazem ninhos comunitários? Para essas enormes aves, botar ovos é um verdadeiro problema, pois seus ovos gigantes são alvos tentadores para muitos predadores. É por isso que esses animais optam por um tipo de ninho comunitário em que todas as fêmeas põem seus ovos juntos. No entanto, a fêmea alfa, que fica encarregada de cuidar de todos os ovos, põe seus ovos sempre no meio. Desta forma, se acontecer de algum ovo ser roubado, as fêmeas de menor escala social é que sofrerão prejuízo. Se você sofre de aracnofobia, é melhor tampar os olhos, porque o que vamos mostrar agora é nada mais que a maior aranha do mundo. Trata-se da tarântula Golias. Vive na selva da América do Sul e pode medir entre 28 e 30 centímetros de diâmetro e pesar até 100 gramas. Se alimenta de pequenos vertebrados como lagartixas, roedores e até pintinhos. Mas, na verdade, prefere se alimentar de invertebrados, como gafanhotos ou centopeias. Apesar da aparência assustadora, não precisam se preocupar, pois sua mordida não é perigosa, já que ela escolhe se defender lançando pelos urticantes que só produzem um pouco de coceira. Em algumas tribos amazônicas, estas aranhas são iguarias. São comidas cruas, cozidas ou fritas. Aqui podemos ver os integrantes do canal Dude Perfect fazendo seus truques característicos e perfeitos, mas desta vez com pequenos aviões de isopor.
Como você pode ver, são incríveis para realizar essa façanha. Observe, por exemplo, este duplo que cruza 2 anéis, ou este zigue-zague de obstáculos. E claro que não podemos deixar de mostrar os truques com balões. Estes aviões são feitos para serem lançados, criando padrões de voos repetitivos. Se você nunca tinha visto um, este é o esturjão beluga, o maior peixe de água doce do mundo. Os exemplares mais antigos que foram encontrados mediam mais de 5 metros de comprimento e alguns chegaram a superar 2.000 quilos. Porém, hoje a espécie se encontra em perigo de extinção e suas dimensões não são tão impressionantes como antes. A maioria só alcança um pouco mais de 3 metros de comprimento e uns 650 quilos. Conheça agora o gato da areia, um dos animais mais bem adaptados à vida no deserto. Sua cabeça é mais larga que a dos felinos domésticos e suas orelhas também são muito mais largas, o que permite uma melhor audição. Mas sua característica mais interessante são as solas de suas patas. Elas são estranhamente cobertas de pelos, e isso evita que eles queimem os pés nas areias escaldantes, além de protegê-los contra predadores, uma vez que ao caminhar não deixam pegadas na areia. Você já ouviu falar dos ovos de virgem? É uma estranha iguaria da culinária chinesa. Sua preparação leva quase um dia inteiro, mas consiste em cozinhar ovos por horas em uma panela cheia de urina de crianças. Os vendedores vão às escolas primárias com baldes para que os meninos menores de 10 anos urinem neles. O único requisito é que não estejam doentes. As pessoas que consomem esses ovos acreditam que são benéficos para a saúde. Claro que não há comprovação disso. O lenço Ishu, e também conhecido como antipaparazzi, é perfeito para celebridades, porque é feito de material que atrai a luz do flash e a reflete de volta. A imagem é completamente arruinada, fazendo com que a pessoa basicamente desapareça. Foi criado há mais de 10 anos por um estilista holandês chamado Saf Siddiq. Esta vovó russa se dedica a viajar pelo mundo. Seu nome é Helena Mikhailovna, mas também é conhecida como Babalena. Aos 83 anos, decidiu usar o dinheiro de sua pensão para conhecer outros países. A primeira cidade que visitou foi Praga, e desde então não parou. Já conheceu Alemanha, Turquia, Israel, Vietnã, Espanha, República Dominicana e muitos outros países. Ela sempre anda leve com sua bengala, uma mochila pequena e mente super aberta. Adora andar de moto e pular de paraquedas. Os bebês ornitorrincos são um dos poucos animais que, além de saírem de um ovo, são amamentados pela mãe nos primeiros meses de vida. Os ovos levam 28 dias para incubar dentro da mãe e 10 dias para incubar fora. São muito fofinhos, não? Este é o Argus 2, um óculos que devolve a percepção visual em pessoas cegas. Ele não restaura completamente a visão, mas permite detectar faixas de pedestres na rua, presença de pessoas ou carros e até mesmo grandes números ou letras. Para isso, um microdispositivo é implantado na retina, e este, por sua vez, será responsável pela recepção dos sinais enviados por uma câmera presa a um óculos. É uma espécie de olho biônico, e inclusive já foi aprovado pelo FDA. Seu valor médio é de mais ou menos $150 mil. Esta cozinha usa um vulcão ativo como fonte de calor. Está localizada no restaurante espanhol El Diablo, no Parque Nacional de Timanfaya, um lugar onde havia erupções vulcânicas nos séculos XVIII e XIX. Tais eventos cobriam grande parte da região com um manto de lava e cinzas. Você sabia que 1 grama de ouro pode ser esticado por até 30 quilômetros? Isso porque ele é o mais macio e maleável de todos os metais. Na verdade, 30 gramas de ouro podem ser esticados em lâminas tão finas que, se empilharmos 1000 delas, teriam a mesma espessura que um fio de cabelo humano. É por isso que é tradição morder moedas e medalhas de ouro, para verificar se são reais. As marcas dos dentes após uma mordida ficam visíveis e atestam sua autenticidade. Em 2018, a China anunciou que iria criar uma lua artificial.
Sua proposta dizia que seria até 8 vezes mais brilhante que o nosso satélite natural. O objetivo era economizar cerca de 170 milhões de dólares por ano em eletricidade. O plano foi exposto pelo Instituto Chengdu Aerospace, uma das 3 cidades mais populosas do oeste da China. Havia dito que estaria em órbita em 2020, mas isso não aconteceu, provavelmente porque 2020 não foi como esperado para ninguém. Pessoas que convivem com animais selvagens precisam estar sempre atentos, e ter conhecimento sobre os perigos que os cercam também ajuda muito. Observe, por exemplo, este surfista que nadava a alguns centímetros de um tubarão. Bem, a impressão é que o tubarão estava prestes a atacá-lo, mas por um golpe de sorte acabou desistindo e foi embora. E esta turista que tinha em sua mão um polvo de anéis azuis. Pra quem não sabe, este é um dos animais mais venenosos do mundo. Numa mordida, ele pode injetar o veneno que é capaz de matar uma criatura de até 2 toneladas. Estes são os garçons de um restaurante na China. Como o lugar mede 1.200 metros quadrados, acharam uma ótima ideia disponibilizar patins para que seus funcionários pudessem se mover mais rapidamente e, assim, oferecer um serviço mais eficiente. Claro que depois disso o restaurante conseguiu atrair muito mais clientes. Além de um atendimento mais rápido, é um grande espetáculo ver estes trabalhadores a toda velocidade. Você já ouviu falar no gol La Mano de Dios? Foi assim que batizou Maradona, um gol marcado por ele em uma partida entre Argentina e Inglaterra na Copa do Mundo de 1986. É provavelmente o gol mais polêmico da história, porque foi feito com a mão. O jogador argentino foi procurar a bola no ar junto com o goleiro inglês e, devido à desvantagem de altura, usou a mão para impulsionar a bola. No entanto, os árbitros validaram o gol, porque não puderam ver claramente o que ocorreu. Este é sem dúvida um dos recordes mundiais mais insanos e inspiradores do mundo. Trata-se da maior quantidade de giros acrobáticos de 360 em cima de uma cadeira de rodas em menos de 1 minuto. Neste caso, o vencedor foi o australiano Paul Yunari, que usou exclusivamente sua determinação e força do peito e braço para alcançar 77 impressionantes giros num período de 1 minuto. Isso é que é força de vontade. Os fones de ouvido ajudam você a se isolar do barulho do mundo, mas estes aqui vão além disso. São os Dyson Sound, um dispositivo de cancelamento total de ruído que vem com uma máscara de filtragem de ar embutido. Ou seja, ele não protege você só contra a poluição sonora, como também contra a poluição do ar. Ele funciona como uma máscara para os tempos de pandemia. Infelizmente, foram fabricados apenas 500 unidades deste dispositivo. Este é um dos maiores e mais pesados veículos do mundo. Trata-se do tanque de transporte da NASA, que até agora é um dos maiores aparatos autopropulsados do mundo. É tão grande que caberia um campo de beisebol nele. É utilizado para transportar os foguetes até a plataforma de lançamento. Pesa cerca de 2.000 toneladas e mede do nariz até a cauda 56 metros. Sua velocidade máxima é de apenas 1,6 km por hora. Mas o que importa aqui não é a velocidade, mas sim transportar esta enorme e delicada carga em segurança. Aqui podemos ver os corvos marinhos. São aves super adaptadas ao mar, já que, como você pode observar, evoluiu para mergulhar completamente na água em busca de peixes, nos quais capturam usando seu bico e seu longo pescoço. Algumas espécies adequaram seu corpo ao nado a tal ponto que nem sequer podem voar. A diferença de outras aves marinhas é que suas plumas não são impermeáveis, o que significa que, quando molhadas, ficam muito pesadas. No entanto, os corvos marinhos usam este peso extra como lastro para submergir. Você sabia que a lava reage de formas diferentes dependendo do lugar onde ela aparece?
Por exemplo, na Islândia, onde é muito frio, a lava demora muito para secar e se solidificar, já que se forma um escudo isolante, impedindo seu rápido resfriamento. Por outro lado, quando o magma cai na água do mar, produz gases venenosos, uma vez que as partículas de sal superaquecidas reagem com vapor e cria o ácido clorídrico. Em outras ocasiões, a lava cria cristais de olivina, que é um cristal que se forma em altas temperaturas. Quem diria que haveria tantos estilos de lava, não? Você sabia disso? Você sabia que, proporcionalmente, as formigas são muito mais fortes que qualquer vertebrado? Claro que, como são muito pequenas, não poderiam levantar o mesmo peso que os outros. Mas, equivalente ao seu corpo, sua força é descomunal, já que geralmente pode levantar 20 vezes o seu peso. É como se um humano conseguisse levantar um caminhão equipado com os braços. O colapso do Império Romano foi devido a muitos fatores sociopolíticos. Mas você sabia que recentemente os historiadores descobriram que talvez uma das causas para o colapso desta civilização foi, na verdade, o envenenamento por chumbo? A questão é que muitos romanos eram obcecados por este material. Era usado para muitas coisas do dia a dia. E também certos óxidos de chumbo eram usados para adoçar o vinho. Hoje em dia, conhecemos que a exposição prolongada a este metal produz efeitos terríveis para a saúde, mas naquela época esses dados não eram conhecidos. Alguns historiadores, inclusive, atribuem a loucura de certos imperadores como Calígula ao envenenamento por chumbo. Será que a nossa civilização atual está usando algum material perigoso e ainda não sabemos? O que você acha? Ouça isso. O que você acabou de ouvir é um alarme de ataque aéreo natural. Este, em especial, é um grito de marmota. Eles evoluíram para sobreviver aos ataques de águias e outras aves de rapina. Ao longo do tempo, modificaram seu comportamento para que sempre haja um deles vigiando o céu. E quando avistam um perigo, emitem estes longos gritos. Um bando aprende com o outro e se protegem mutuamente. Você sabia que os corais também formam anéis semelhantes aos das árvores ao crescer? Isso é porque esses animais são pequenas criaturas chamadas pólipos, que formam uma pequena estrutura de carbonato de cálcio ao longo dos anos. Os pólipos crescem um em cima do outro, no qual cria enormes provisões biológicas que podem alimentar outras criaturas. E claro que, como o crescimento dos corais estão ligados ao clima, os cientistas usam a estrutura deste animal para descobrir como era o ambiente antigo. O antimônio é um dos elementos mais tóxicos do mundo, já que ao inalá-lo ou tocá-lo ou consumi-lo de alguma forma, pode ser muito prejudicial à saúde. Então, sabendo que este metalóide é tão perigoso, o melhor seria não utilizá-lo, certo? Errado. A verdade é que o antimônio é um elemento incrivelmente útil. Ele é muito forte e, quando combinado com outros materiais, podem tornar coisas resistentes ao fogo. Este elemento é usado para fabricar botas de borracha, baterias, inclusive serve como catalisador para produzir plástico. Algo interessante deste metalóide é que tem sido usado exitosamente como material antiparasítico. Então, estranhamente, podemos dizer que o antimônio é um veneno muito útil. Os salmões têm um tipo de vida muito particular, já que só se acasalam uma vez e depois disso eles chegam ao final de sua existência. Mas por que se adaptaram ao ciclo de vida em que podem se acasalar apenas uma vez? Bem, isso é porque os salmões se adaptaram para viver suas vidas de forma dividida entre água doce e água salgada. Quando são jovens, vivem unicamente em água doce, onde tem menos predadores. No entanto, quando crescem, vão para a água salgada, onde há mais comida. E como já são maiores, correm menos riscos e podem aproveitar melhor ambos os mundos. No entanto, pagam muito caro por isso, pois devem retornar à água doce para garantir que suas crias tenham as mesmas vantagens. E isso significa ter que nadar contra a corrente em direção às nascentes. A viagem deixa esses peixes totalmente exaustos e, depois de efetuada a desova, morrem em consequência do esforço.
Este é o crânio de um Intatherium, um gigantesco mamífero herbívoro que habitou a Terra há mais de 3 milhões de anos. Suas proporções corporais eram semelhantes à de um rinoceronte, media de 3 a 4 metros de comprimento e pesava mais de 4.000 quilos. Apesar disso, sua característica mais marcante é seu crânio enorme e robusto, com o qual possivelmente lutou contra outras espécies. Porém, seu cérebro ocupava apenas 10% de seu crânio, tornando um dos mamíferos com menor cérebro em relação ao seu tamanho. Isso que você está vendo é um dos grilos mais espertos do mundo. Trata-se do Acanthoplos discoidalis, uma das poucas espécies de grilos carnívoros do mundo. Com o tempo, desenvolveram um curioso método de caça. Eles produzem um som idêntico às chamadas de acasalamento das cigarras. Eles as atraem e depois as devoram. Existe um mito de que os tubarões são imunes ao câncer, e como você pode comprovar nessas imagens, isso é falso. O mito foi criado por aqueles que vendem cartilagem de tubarão, produto da caça ilegal, alegando os benefícios de consumi-la. Nesta foto, você pode ver a enorme mandíbula de um ligre, uma cria de leão e uma tigresa. Essa espécie é a maior da família dos felinos, medindo até 3,6 metros de comprimento e pesando até 418 quilos. Abebe Bikila, um maratonista etíope, correu descalço a maratona nas Olimpíadas de 1960 em Roma e ganhou a medalha de ouro. Abebe tinha comprado tênis novos, mas eles não se encaixaram bem, causando várias bolhas em seus pés. Então, decidiu correr sem eles. Artistas de todo o mundo pegaram esta cena de o serviço de entregas de Kiki do estúdio Ghibli e recriaram de acordo com suas comidas e roupas locais. Aqui você pode ver a versão do México, Equador, Indonésia e Cazaquistão. Você sabia que os hipopótamos não nadam? Eles são tão pesados que não conseguem. Sempre que se movem debaixo d'água, estão pegando impulso com os pés no fundo d'água. Este usuário do TikTok nos ensina a maneira correta de fechar sacolas de presentes. Grande parte do treinamento da Fórmula 1 é feito fora do carro em academias como essas, onde eles aprendem a suportar o estresse gerado pelo carro e pelo volante em altas velocidades. As bordas desses biscoitos salgados não servem apenas para deixá-los bonitos, como também serve como uma pequena faca para cortar fatias de queijo ou presunto do tamanho perfeito para o seu biscoito. Nos últimos anos, essa imagem se tornou viral na internet e criou o mito de que as belugas possuem joelhos. Porém, esses animais não têm nada parecido com pernas sob a pele. A fotografia foi simplesmente tirada enquanto a baleia nadava, e o movimento do seu corpo criou essa ilusão. Em 1939, a General Motors criou este chamativo modelo, o Pontiac Ghost Car. Contava com uma lataria transparente de plexiglass, que permitia ver seu maquinário e interior. As peças metálicas foram submetidas a banhos de cobre e prata e as rodas eram brancas. Este carro foi vendido num leilão em 2011 pelo valor de $380 mil. O sistema SPARS é uma mochila com um inflável e paraquedas que garante uma queda segura de uma altura de até 1.000 metros. A mochila pesa apenas 25 quilos e pode pousar em superfícies terrestres e aquáticas. Você já se perguntou por que os saquinhos de pipoca têm um lado certo para ir no micro-ondas? Isso é porque existe uma pequena barra de metal na parte de baixo do saquinho, que serve para concentrar mais o calor, fazendo com que sua pipoca fique pronta mais rápido. O pompom, que possuem os chapéus, eram usados pelos marinheiros franceses para evitar machucar a cabeça enquanto estivessem em alto mar. O teto do navio era baixo e as marés dificultavam a composição do amortecedor. Luke Cormy, mais conhecido como Mr. Sticker, se especializa em fazer tatuagens que se parecem decalques. Parece até que você pode arrancá-los da pele, de tão realistas. Neste vídeo do Instituto Schmid do Oceano, você pode conhecer o Vitreledonella richards, um polvo transparente que nunca foi visto tão de perto. É muito raro encontrá-lo devido às profundidades em que habitam, que vão de 1.000 a 4.000 metros de profundidade.
Este rio foi criado pelo coletivo Los Interruptus. A ideia é que as palavras ocupem o espaço dos carros e que por algumas horas as pessoas possam caminhar livremente e pegar o livro que as atrai. Esta obra já foi exibida em cidades como Toronto, Madrid e Nova York. Você já viu uma cobra real tomar água? Essa espécie de mais de 5 metros de comprimento é a maior cobra venenosa do mundo e, apesar do perigo, parece bem fofa quando se refresca. Neste vídeo você pode ver como um curculho, um besouro conhecido por ser uma praga das plantações de sementes, expande todo o seu corpo para poder se adaptar ao voo. Parece bem desajeitado, não? A cochonilha é um inseto parasita e é famosa por ser usada como corante desde os tempos asteca e maia. Embora seu uso tenha diminuído devido aos corantes artificiais, sua cor carmim é usada em refrigerantes, iogurtes, sorvetes e cosméticos. Não se assuste, não são pessoas, apenas um par de manequins derretidos pelas altas temperaturas registradas em Londres durante 1929. Este mapa interativo mostra onde avistamentos de OVNIs foram relatados desde 1906 ao redor do mundo. Como você pode ver, por algum motivo, eles amam os Estados Unidos. Podemos entender por que nos filmes os alienígenas sempre invadem este país. Este método de manuseio da madeira é denominado flexão a vapor, onde a fibra da madeira é amolecida, facilitando sua maleabilidade. Uma vez que a madeira se move da forma desejada, é presa com suportes até que as fibras recuperem sua rigidez e sequem. No fundo do Lago Place, no Arizona, se encontra o pesadelo de muitos, uma estátua em tamanho real de Jason Voorhees, o temido protagonista de Sexta-feira 13. Embora tenha sido apenas uma pegadinha de alguns mergulhadores, o departamento de parques decidiu mantê-la porque funciona como um recife artificial, atrai turistas e serve de referência para mergulhadores. Dependendo do canal onde você está assistindo um jogo de futebol, os anúncios que aparecem nas cercas podem ser diferentes. Isso é feito conectando a câmera a um software que reconhece os espaços para onde os anúncios devem ir. Após fazer essa calibração do campo, é colocado as imagens com indicações específicas para que não apareçam em nenhum reprodutor e apenas no espaço indicado. Agora você já sabe. Jack Grazer, um ex-astronauta da NASA, mostrou esse vídeo da Estação Espacial Internacional de como comer um pudim no espaço. Olha como essas faíscas percorrem pelos fios de energia. Impactante, não? A câmera capturou o momento repentino da voltagem que viaja pelos cabos de energia durante uma tempestade em Louisiana. É muito comum os relâmpagos produzirem sobretensão durante tempestades elétricas. Este dragão gigante do estilo steampunk foi criado pelo artista chinês Xiao Ji. Essa escultura mecânica de 10 metros de altura chamada Bixi foi construída para um parque temático e pode mover as pernas, a cabeça e soltar fumaça pelo nariz. Em 1971, em Oklahoma, um caminhão de cimento tombou. O balão da betoneira era tão pesado que tiveram que deixar exatamente onde ele caiu. Os moradores então tiveram a ideia de pintá-lo para se parecer com a cápsula espacial da NASA. Hoje, muitos anos depois, ele ainda está lá. Inclusive, você pode vê-lo no Google Maps. O sandfish é uma espécie de lagarto que vive no deserto do Saara. Passa a maior parte do tempo escondido sob a areia. Só sai quando se sente seguro para se aquecer e caçar insetos. Ele tem o estranho hábito de mergulhar o focinho na areia. E não se trata de uma tentativa fracassada de se esconder. Na verdade, é como eles detectam as vibrações produzidas por insetos escondidos sob a areia. A companhia telefônica Sprint criou esta escultura feita com restos mortais de um carro envolvido num acidente enquanto a pessoa estava dirigindo e digitando uma mensagem de texto ao mesmo tempo. A escultura foi nomeada de O Último Emoji. A mensagem é um pouco forte, mas necessária para alertar os motoristas sobre os perigos do uso de celular no volante. Alguma vez você já se perguntou como é que os carros de promoções e eventos entram dentro de um shopping?
Bem, a resposta é mais simples do que parece. Segundo os lojistas, os desenhos das praças são cuidadosamente elaborados para esse tipo de exposição. Todas as praças, independente do tamanho e desenho, têm acessos de serviço para a entrada de mercadoria. Estes acessos ficam completamente ocultos aos olhos dos visitantes, por razões estéticas. À noite, quando a entrada não é mais permitida, o carro entra por este local onde será exposto. Todos os anos, em Victoria Park, Melbourne, na Austrália, centenas de pessoas levam suas criações de papelão reciclado para lutar com outros participantes em uma guerra conhecida como Box Wars, Guerra de Caixa. Se você calcular que ao longo da história da humanidade, os humanos urinaram cerca de 1.400 quilômetros cúbicos, ou 1,4 bilhão de litros de urina, saberá que isso é suficiente para manter as cataratas do Niágara fluindo por 18 anos e meio. Em média, uma pessoa produz 1,4 litros de urina por dia. Nossa! Você sabia que as abelhas exalam cheiro de limão quando estão calmas? E quando estão estressadas ou com raiva, emitem um feromônio de alarme para avisar as outras abelhas que a colmeia está em risco. Este tem um odor de banana. A torre de gelo mais alta do mundo até agora foi construída durante o Festival de Neve Harbin de 2018 na China. A estrutura em forma de saia foi borrifada com água gelada impregnada de fibras de celulose em uma estrutura inflável. Assim que foram concluídas, as camadas de gelo foram removidas do inflável, deixando uma casca de 25 centímetros de espessura. O lêmure de Madagascar costuma fazer uma dança incomum quando se vê obrigado a se deslocar pelo solo. Ele pula lateralmente com suas patas traseiras e elevando as patas dianteiras para manter o equilíbrio. Como você pode ver, eles não são muito habilidosos no solo, já em árvores. Observe a curiosa maneira que são gravadas de fora algumas cenas que incluem trens ou outros veículos. Essa técnica é conhecida no cinema como The Poor Man's Process, algo como o processo do homem pobre. Pode ser realizado de forma rápida e barata pelas mesmas pessoas do estúdio. É usado para filmes de alto e baixo orçamento. Um especialista em tecnologia projetou um aplicativo que pode digitalizar e identificar tijolos de Lego. Se alguma vez você já construiu coisas com essas peças, saberá que algumas peças podem se misturar e confundir. Esse é um problema comum entre os fãs de Lego. Parece ser exatamente o que o especialista espera superar com seu aplicativo engenhoso. Cada vez que um avião voa pelo ar, ele cria algo chamado esteira turbulenta. É uma perturbação na atmosfera que ocorre quando as asas do avião cortam o ar. Essa pressão flui ao longo da parte inferior das asas e gera um fenômeno conhecido como vórtices de ponta de asa, que se parecem mais ou menos com isso. Bem, o youtuber Nick Schrader tentou recriar esse mesmo efeito, mas em uma escala muito menor, usando apenas uma máquina de fumaça e um avião de papel. O resultado foi incrível. Estas são habitações em miniaturas criadas pelo artista japonês Kiyotaka Mizukoshi. Começou no mundo das miniaturas quando criou seu próprio quarto para um trabalho de escola. Desde então, nunca mais parou. Inclusive, trabalhou como estagiário para Wes Anderson no filme Ilha dos Cachorros. Os túneis Cochi eram um esconderijo camuflado usado durante a Guerra do Vietnã por sentinelas vietnamitas. Eles foram usados para surpreender o inimigo por baixo e também como rotas de fuga, comunicação e passagem de suprimentos. Você sabia que a doença de Bloom é um distúrbio no crescimento da tíbia, em que a parte inferior das pernas se volta para dentro? Aqui você pode ver um exemplo do antes e o depois de uma cirurgia. Observe este pequeno sistema de estabilização mecânica criado por Johan Lin. Aqui você pode ver como a estabilização de uma bola de ping-pong funciona através de um mecanismo de controle que permite regular a velocidade, pressão e fluxo de um objeto. Conheça a Philco Predicta, uma TV retrofuturista dos anos 60 que apresentava uma tela praticamente plana e giratória. Elas foram fabricadas com uma variedade de configurações de gabinete e algumas eram até desmontáveis.
Você consegue imaginar sentir uma dor insuportável por meses só porque tocou numa planta? Pois esse é o efeito produzido pela Dendrocnide humoroides, também conhecida como a planta mais perigosa do mundo. Nem morfina é capaz de aliviar os efeitos de seu veneno. Veja como o ex-campeão mundial de skate Sandro Dias percorre a ponte da Marginal Tietê em São Paulo. Essa produção foi feita por um projeto audiovisual na companhia da Red Bull. Este é Stefan Mortensen, um dos melhores artistas de rua do mundo. É capaz de imitar uma estátua humana sem se mover por horas. O que se destaca no seu trabalho não é apenas a capacidade de ficar parado, mas também seus trajes e maquiagem. Muito criativo. Salva vidas em piscinas olímpicas junto com os melhores nadadores do mundo? Sim, por mais louco que pareça, é necessário. As piscinas nos Jogos Olímpicos precisam de salva-vidas caso alguém, como Michael Phelps, vencedor de 18 medalhas, esteja se afogando. Deve ser um dos empregos menos úteis do mundo. Grumpy Cat é um dos gatos mais famosos da internet. Aqui você pode ver como o artista Zhao Xin o ilustrou em muitos dos famosos filmes da Disney. Pra falar a verdade, Grumpy Cat daria um ótimo personagem. Um grupo de cientistas criou plantas bioluminescentes. Eles fizeram as plantas brilharem injetando DNA de cogumelos brilhantes. Eles encontraram um cogumelo cujo DNA faz a planta brilhar continuamente ao longo de seu ciclo de vida, desde a muda até a maturidade. Essa nova descoberta será usada para iluminar casas e até ruas. O saltador do lodo, sem dúvida alguma, é um peixe muito estranho. São peixes anfíbios, o que significa que conseguem ficar fora d'água durante longos períodos de tempo. E com isso eu quero dizer vários dias. Eles respiram através do revestimento úmido da boca e da garganta. Por isso, preferem lugares com muita umidade, como pântanos lamacentos no oeste da África, Filipinas, Austrália e ilhas da Polinésia. Este animal que você vê não é uma montagem, nem um cruzamento de zebra com girafa. É um okapi, um mamífero nativo do nordeste da República Democrática do Congo, na África Central. Embora ele tenha marcas listradas parecidas com as das zebras, é mais estreitamente relacionado com a girafa. O okapi e a girafa são os únicos membros vivos da família Giraffidae. As ciclocósmias são um tipo de aranha de alçapão, comumente conhecidas como aranhas Oriel. São bem raras. Seu abdômen termina em uma espécie de tampão revestido de pelos e reforçado por uma espécie de nervura em relevo que lembra de um biscoito. Os relevos e padrões variam entre cada subespécie. Quando a aranha se retira para sua toca, o disco se encaixa perfeitamente nas paredes do túnel, cobrindo a toca e criando um fundo falso impenetrável. Esta invenção curiosa é uma pistola que dispara lágrimas ao invés de balas. Foi criada pela estudante de designer taiwanesa Yifei Shen como um projeto final. A arma de bronze funciona em 3 etapas. Uma máscara coletora é presa ao rosto, capturando a lágrima que segue para o frasco, onde é congelada com a ajuda de uma pequena bomba de hidrogênio. Por fim, é feito o disparo. Michelle, uma usuária do TikTok, nos mostra como seriam daqui a 40 anos alguns cantores, políticos e outras celebridades conhecidas. Aqui você pode ver Barack Obama, Eminem, Taylor Swift e Trump. Se quiser ver todos, deixaremos um link na descrição. Se você tentasse adivinhar qual foi o primeiro Pokémon criado, certamente apostaria no Pikachu, certo? Pois sim. Pikachu? Bom, se você apostou nele, errou. E também errou se apostou no Squirtle, Charmander ou Bulbasauro. O primeiro Pokémon criado foi Raidon. Ken Sugimori, o diretor artístico da franquia, o criou com base no designer dos dinossauros, mais especificamente de um Triceratops. Este relógio de bolso foi encontrado no Titanic. Parou de funcionar às 2h28 da manhã, 8 minutos após o trágico naufrágio.
Olha essas impressionantes ilusões holográficas e desenhos de realidade aumentada que fazem parte da exposição Mirrors and Miracle, de Andrew N. e Claire B. Pedras, papel ou tela servem de palco para que ocorram diferentes situações entre elas. O público pode apreciá-las por meio de seus celulares, tablets e capacetes de realidade virtual. Este é um viveiro de corais, um método para cultivar corais e criar colônias que serão um habitat de espécies marinhas. Essas colônias buscam preservar e expandir a população de corais do mundo, porque se não fizermos nada a respeito, a ONU estima que para o ano de 2050 o mundo pode ficar sem recifes de coral. Este é um pepino do mar fazendo cocô. E por que isso é interessante? É que seus excrementos são essenciais para a saúde dos ecossistemas oceânicos, em particular os recifes de coral, já que estávamos falando exatamente disso agora há pouco. Bem, cada ano, os pepinos do mar expulsam mais de 64 mil toneladas de excrementos arenosos de seu corpo. Você sabia que o gecko é o lagarto que nunca se molha? A pele de algumas espécies repele água, é hidrofóbico. Se dermos um zoom, podemos ver que eles têm milhares de minúsculos pelos que concentram a água antes de repelir. Este turista americano pagou para tirar uma foto em 1890 vestido com uma armadura de samurai, provavelmente o primeiro otaku documentado da história. Você sabia que as cobras podem ser ovíparas, vivíparas e ovovivíparas? 70% são ovíparas, ou seja, botam ovos. Os outros 30% se dividem em ovovivíparas ou vivíparas. Ambas mantêm suas crias dentro do corpo, mas com uma diferença. As ovovivíparas as mantêm dentro de ovos que eclodem dentro do próprio corpo, e as vivíparas não são mantidas em ovos, mas sim de uma placenta. Aqui você pode ver uma cobra vivípara dando à luz às suas crias. Aposto que você nunca ouviu falar de arco-íris branco. Eles também são chamados de arco-íris de nevoeiro. São formados da mesma forma que os arco-íris comuns, mas devido ao tamanho minúsculo das gotas que causam a névoa, as cores são difíceis de distinguir. Este é o zoológico inverso. No Santuário de Conservação de Glen Griffin, em Harrismith, no sul da África, poderá ver animais selvagens bem de pertinho, graças a essas gaiolas de plexiglass que permitem que os humanos entrem no habitat de animais selvagens. Se você tiver $197 sobrando, você pode pedir para ser trancado aqui por 45 minutos e viver esta experiência incrível e horripilante. Um homem estava operando seu drone sobre um lago em Londres, quando de repente o dispositivo perdeu a conexão e imediatamente começou a cair em direção da água. O proprietário, sem pensar duas vezes, pula no lago e nada a toda velocidade, chegando bem a tempo de pegá-lo no ar. Toda a façanha foi gravada pelo próprio dono. Neste vídeo, o astronauta francês Thomas Pesquet nos mostra como vestir as calças rapidamente no espaço. Como você pode ver, é muito mais fácil do que na Terra. Olha como são fofas as águas-vivas bebês. E aqui um outro ângulo delas. São minúsculas. O engenheiro youtuber Jake Laser criou a versão real do icônico escudo do Capitão América. Como você pode ver, ele ricocheteia nas paredes, assim como nos filmes. Ao contrário de outras versões que usam drones para voar de um lugar para o outro, a versão de Jake é feita de base de fibra de carbono e um anel de fibra de vidro, que permite ricochetear nas superfícies, mantendo sua firmeza e estabilidade. As borboletas têm uma capacidade incrível de se metamorfosear para se tornarem insetos voadores, mas enquanto estão na forma de lagartas, são bastante frágeis. E por isso têm diferentes táticas para se defender de predadores. Uma das mais marcantes é de uma espécie de lagarta noturna, que quando sente o perigo, ataca com as extensões de suas antenas.
Sabemos que todas as espécies de plantas, independente do tamanho, surgem a partir de uma pequena semente. Neste vídeo, podemos ver esse processo de perto. É possível ver a germinação e o crescimento de um dente de leão. É fascinante como eles brotam suas famosas sementes agrupadas em um círculo. Este capacete chega a custar $400 mil. É feito principalmente de fibra de carbono e hoje, com todo o avanço tecnológico, permite que os afortunados pilotos do F-35 não sejam apenas capazes de se comunicar, como também de seguirem protegidos dentro de suas naves. Esses capacetes possuem telas que incorporam todos os tipos de sensores, permitindo que o piloto observe sem problemas tudo o que acontece ao seu redor. Tudo isso sem precisar ao menos mover a cabeça. Esses invertebrados são os melhores aliados para decompor restos orgânicos e produzir novos solos. Aqui podemos vê-los em ação. Um grupo de minhocas se movem pelo recipiente até descobrirem os restos orgânicos. É uma questão de tempo até processarem completamente o lixo da caixa. Incrível, não? Essa estranha substância viscosa são ovos da salamandra ambistoma. Esses anfíbios põem de 50 a 250 ovos aproximadamente. Depois os cobrem com uma espécie de limo ou gel, que funciona como uma película protetora que também ajuda os ovos a resistir às altas temperaturas, uma vez que suas mães costumam deixá-los em galhos de árvores. Você sabia que existe um sorvete feito de insetos? Gourmet Grub é uma empresa sediada na cidade do Cabo e utiliza uma alternativa láctea feita com uma mistura de larva de mosca negra, que, segundo os especialistas, contém 5 vezes mais proteína. Entre os sabores disponíveis se encontra o de manteiga de amendoim e chocolate. Gostaria de experimentar? Você já ouviu falar que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar? Essa frase não poderia estar mais equivocada. Este vídeo você pode ver claramente como um poste é atingido por um raio pelo menos 11 vezes em menos de 10 segundos. Este incrível vídeo foi gravado na província de Shandong, na China, em agosto deste ano. Você já ouviu falar na fazenda solar das montanhas de Taihang no sudeste da China? Esta fazenda permite reduzir até 251 mil toneladas métricas de dióxido de carbono por ano. O governo chinês vem desenvolvendo esta indústria de energia renovável há alguns anos. Apresentamos a vocês o estilista espanhol Alberto Olmedo, que se tornou viral na internet pelo uso das espadas, garras, laser e até fogo para cortar o cabelo de seus clientes. Segundo Alberto, seu método ajuda as pessoas com cabelos finos a atingirem o volume que desejam. Aqui você pode vê-lo cortar o cabelo com uma katana e aqui refinar as pontas com maçarico. Estes são os móveis extravagantes criados pelo carpinteiro neozelandês Henk Verhoeven. Realmente parecem ter sido tirados de algum filme de animação. Eles parecem estar quebrados, mas são totalmente funcionais. Aqui mostramos algumas de suas incríveis criações. Observe como é impressionante ver esta árvore queimando de dentro para fora. Isso aconteceu quando ela foi atingida por um raio. Seu tronco oco foi totalmente engolfado pelas chamas. Felizmente, nenhuma outra árvore da área sofreu o mesmo. Você sabia que é possível cozinhar uma galinha na base de bofetadas? E por mais ridículo que pareça, sim, é possível, embora não seja tão fácil. O youtuber Luis Wise teve que investir muito tempo e esforço para chegar a essa conclusão. Ele construiu um aparato especialmente desenvolvido para bofetear um frango embrulhado numa bolsa térmica de forma rápida e constante. Leva no mínimo 135 mil bofetadas em um período de 8 horas para cozinhá-lo. Você sabia que em 1975, o fundador da famosa revista adulta Playboy, Hugh Hefner, emprestou seu avião para transportar crianças órfãs vietnamitas para Nova York? A missão foi batizada de Baby Life. Inclusive, algumas coelhinhas cuidaram das crianças até chegarem ao seu destino.
Se você alguma vez já quis saber como se sente um piloto de Fórmula 1 quando está correndo, observe este vídeo. Uma microcâmera localizada dentro do capacete de Fernando Alonso permite que você veja os movimentos em primeira pessoa durante os treinos para o Grande Prêmio da Bélgica. Assim será o E39, uma estrada incrível na Noruega que combinará o pavimento clássico com túneis subaquáticos e pontes flutuantes com mais de 1.100 quilômetros. Os túneis estão submersos a 30 metros, o que permitirá aos motoristas cruzar os rios noruegueses. Este homem é o parapentista turco Hasan Kaval. Ele se tornou viral na internet depois de voar de parapente, deitado em uma cama sobre a cidade da Turquia. Tinha até 2 mesas de cabeceira, um abajur e um despertador. Aterrissou sem problemas em uma das praias da Riviera Turca. Você sabia que as rãs touro africana põem até 4.000 ovos de uma vez em pequenas poças perto de lagoas? Os machos, nesse caso, são os responsáveis por proteger os girinos. Se por algum motivo a poça começar a secar, o macho usará as pernas e a cabeça para cavar um canal para que os girinos possam alcançar o lago. Isso que você está vendo é o pavio de uma vela queimando. Essas curiosas imagens macro foram tiradas pelo usuário do Instagram Macrofy. Quando a chama da vela se apaga, o pavio mantém calor suficiente para quebrar as moléculas de cera por um tempo, mas não o suficiente para queimar o carvão. Neste vídeo podemos ver como uma equipe de bombeiros da cidade alemã de Bensheim resgata um rato obeso preso na tampa de um bueiro. A operação durou 20 minutos e depois o animal pôde ser liberado. Você já ouviu o som que produz uma cascavel? Porque o canal do YouTube What's Inside nos mostra um vídeo revelador onde abrem a cauda de uma cascavel dissecada para nos mostrar que o som ocorre por causa dos segmentos de queratina que se chacoalham no final da cauda. Esses segmentos colidem uns com os outros e o resultado é esse. Você sabia que as lontras bebês não sabem nadar quando nascem? Suas mães se encarregam de ensiná-los a nadar. Aqui você pode ver um vídeo de um filhote de lontra com medo de entrar na água. Felizmente, mamães lontras estão sempre em alerta. Este é o primeiro salto de paraquedas a partir de um drone. Foi realizado em 2017 pelo paraquedista profissional Ingo Sauskal. O drone utilizado tem capacidade para transportar mais de 200 quilos e foi desenvolvido pela empresa Aeronis. O caranguejo eremita e a anêmona do mar têm uma relação simbiótica incrível. É um relacionamento tão estreito que quando o caranguejo muda de concha, leva consigo a anêmona. Os caranguejos recebem proteção dos tentáculos urticantes das anêmonas, que por sua vez aproveitam a mobilidade dos caranguejos. Um artista húngaro quis homenagear o dragão Smaug da trilogia O Hobbit com esta criação feita com mais de 45.000 palitos de fósforo. Ele não só conseguiu recriar o dragão perfeitamente, como também foi capaz de dar vida a ele de forma muito satisfatória, fazendo-lhe cuspir fogo pela boca graças à reação em cadeia. Sabemos que as ovelhas são animais muito sociáveis e ficam juntas o tempo inteiro. E hoje em dia, graças aos drones, podemos obter imagens tão incríveis quanto essas. Neste campo da Nova Zelândia, podemos ver a maneira curiosa que elas se movem quando um cão pastor ou um cavalo se aproxima. Esses animais são bem delicados e quando se sentem ameaçados, correm rapidamente em busca de um refúgio dentro do seu próprio rebanho. Parece até uma coreografia.
O Alasca se caracteriza por ter temperaturas muito baixas, com uma média anual de 2 graus abaixo de zero. Esta região fria da América tem um clima subpolar. Portanto, dentro das paisagens que nos oferece, podemos encontrar dezenas de geleiras formadas por quilômetros e quilômetros de gelo. E é aqui que podemos apreciar os incríveis túneis de gelo. Eles são formados naturalmente com águas tão cristalinas que até ganham uma tonalidade turquesa. A Austrália é o paraíso dos marsupiais, e é lá que vivem os wallabies, uma espécie selvagem parecida com os cangurus, só que menores. Esses herbívoros de 1 metro de altura são muito amigáveis e sempre são vistos visitando habitações e estabelecimentos dos humanos. Aqui, por exemplo, podemos ver um entrando no hospital. Ele entrou pela porta da frente e seguiu simplesmente fuçando toda a instalação como um animal curioso e sem medo. Conheça agora o fungo mucilaginoso, uma curiosa espécie de fungo que tem a característica de apresentar um movimento particular. Parece que ele está respirando. Eles crescem principalmente em áreas úmidas, como florestas, e geralmente é encontrado crescendo em matéria em decomposição. A Universidade de Tóquio teve a grande ideia de desenvolver uma motocicleta elétrica que promete revolucionar o meio de transporte. O modelo Poimo pesa apenas 5 quilos e tem uma característica incrível. Como podemos ver, é um veículo que pode ser carregado em uma mochila. Para isso, conta com um sistema que o infla em 1 minuto. O material, apesar de resistente, é feito para minimizar a possibilidade de lesão em uma colisão. Essas são as batatas mais caras e exclusivas do mundo. Foram criadas pela marca sueca de cerveja Premium Synthetics e vêm embaladas em uma caixa com bordados dourados e, acredite ou não, dentro vem apenas 5 unidades de batatas. Cada embalagem custa $62. Esta é considerada a casa mais solitária e remota do mundo. Está localizada na encosta de uma colina verde, na pequena ilha deserta Alioe, na Islândia. É uma cabana construída na década de 1950 pela Associação da Cidade, cujos membros a usam quando vão caçar aves na ilha. Esta é uma estranha webcam que imita os movimentos e gestos de um olho humano. Foi modelada no formato de um olho humano, tudo nos mínimos detalhes, desde a textura da pele, rugas, pelos das sobrancelhas e até os movimentos, inclusive piscando. Muitas pessoas não gostam de ter uma câmera apontada para o rosto constantemente. Imagine uma câmera que parece um olho. Você sabia que as ostras gigantes podem medir até 140 centímetros e pesar mais de 300 quilos? São os maiores moluscos do mundo. Vivem no Mar Vermelho e nos oceanos Pacífico e Índico. Observe como esses blocos metálicos se encaixam perfeitamente. Bem satisfatório, não? Estes dispositivos foram criados com um sistema de corte de altíssima precisão. Como você pode ver, o corte é tão perfeito que não se nota a divisão entre as partes. Esse é Adrian Haza, um skimboarder profissional holandês que se tornou viral por surfar nos canais de Rotterdam com sua prancha. Suas impressionantes manobras lhe deram a fama de Marty McFly, do De Volta para o Futuro. Este é o papel higiênico Haneshibo. É o mais caro do mundo. O pacote de 3 rolos custa $51 e o pacote de 8 rolos, 102. E se você quer saber o porquê dele ser tão caro, é porque ele é feito exclusivamente com fibras de madeira importada do Canadá. A polpa é tratada com as águas de um dos lugares mais puros do Japão, o rio Nyodo. Além disso, todos os rolos passam pelas mãos do presidente da empresa, que verifica se cada exemplar atende à qualidade necessária.
O fotógrafo francês François Dorlon combina ficção e realidade com seu smartphone. Ele recria cenas de filmes com momentos de realidade que o rodeia. O artista tem conseguido reviver grandes momentos de conhecidas séries de cinema e desenhos animados. Esta é a Ponte Laguna Garzón, uma maravilha arquitetônica localizada no Uruguai. Foi projetada pelo arquiteto Rafael Vignoli e o desenho circular obriga os motoristas a desacelerar, o que ajuda a evitar possíveis acidentes de trânsito. Você sabia que existe uma impressora de panquecas? O usuário desenha seu designer em um computador, transfere para um cartão de memória e, com o auxílio de uma agulha, a impressora injeta a mistura em uma chapa quente. Este é Darkness Vlad Tepes, um jovem inglês que pensa que é um vampiro. Ele dorme num caixão de madeira feita sob medida, usa delineador e consome sangue regularmente. Darkness nunca mordeu ninguém, consome sangue de vaca e porco. Ele diz que tem um corpo vivo, mais uma alma morta. Esta é uma cidade fantasma localizada em Taiwan, inspirada em discos voadores. As casas foram construídas em 1978 no intuito de proporcionar um lugar turístico, mas, devido a vários acidentes, acabou sendo abandonado em 2008. Infelizmente foi demolido. Este despertador foi inspirado na boneca do Squid Game. Ela atira um objeto se você não acorda. Infelizmente, ela não existe. É um protótipo 3D incorporado digitalmente em um vídeo. Conheça agora o Jurassic Fight Night, um evento familiar celebrado em Phoenix, Arizona, no qual ferozes dinossauros lutam no estilo WWE. Por mais louco que pareça, este evento é muito popular e atrai muitos jovens e idosos. Este é Charles, um homem que em menos de um ano desenvolveu um dos maiores tumores faciais do mundo. Depois de ouvir sobre seu caso, um médico cirurgião, Dr. Graves, decidiu operá-lo sem cobrar nada. Graças a isso, Charles pôde desfrutar uma vida normal novamente. Deixaremos o link do vídeo onde o próprio Dr. Graves explica o caso em sua conta no TikTok. Este é um observatório marinho de 6 metros de profundidade localizado na Antártica. Foi projetado para um único ocupante e possui 6 janelas que permitem uma visão de 360 graus. Você provavelmente não sabia, mas cada vez que o ator Robin Williams fazia um filme, pedia para que o estúdio contratasse pelo menos 10 moradores de rua. Ao longo de sua carreira de ator, ele empregou mais de 1.500 moradores de rua. O que você vê é chamado de Squirrel King. Esse fenômeno começa quando as caudas de uma ninhada de crias se embolam com os materiais do ninho e com a seiva das árvores. O resultado pode ser fatal, caso não consigam se separar. Essa é uma forma de polir as rodas dos carros. É chamada de polimento vibratório, onde milhares de pedrinhas de cerâmica são adicionadas numa máquina vibratória para esculpir e polir o metal. Você sabia que os lagostins trocam seu exoesqueleto quando aumentam de tamanho? Esse processo ocorre 5 vezes durante o primeiro ano. Neste vídeo podemos ver como Stephen Banaszak foi capaz de pegar um peixe com um arco e flecha preso numa linha de pesca. Foi um ótimo tiro. Conheça agora o casuar, considerado a ave mais perigosa do mundo. Quando se sentem ameaçados, podem causar muitos estragos com suas garras de 10 centímetros. Uma curiosidade sobre este animal é que seus ovos são verdes. Você sabia que existem abelhas coveiras? Você ouviu bem. Elas são encarregadas de localizar e retirar suas companheiras mortas da colmeia. Isso para que não tornem uma fonte de infecção para as demais. O youtuber Master Milo transformou o velho Ford Ka em uma espécie de carro acrobático de uma roda apelidada de Rouca. Parece muito divertido.
Conheça o esquilo anão voador japonês, que apesar do nome, eles não podem voar. Eles saltam com a ajuda de uma membrana que se estende entre seus membros, chamada patágio. Este é um cristal em uma ágata de pedra de quartzo que contém água em seu interior. É formado quando a água rica em sílica filtra através de uma rocha vulcânica. Há uma bolsa de ar no cristal que faz com que a bolha d'água se mova para cima e para baixo. Alguns exemplares têm mais de 50 mil anos. Este é o momento exato em que um avião comercial é atingido por um raio. Aconteceu no Panamá, durante uma forte tempestade. Felizmente, o avião pousou em segurança e nenhum dos 140 passageiros ficou ferido. Certamente você conhece as paradas de pits da Fórmula 1. Mas você sabia que a Red Bull decidiu levar isso para um outro nível? Observe como sua equipe troca os pneus na microgravidade. Jace Chayton perdeu parte do braço direito há mais de 20 anos. Porém, esse triste acontecimento não o fez desistir e deixar de lado sua grande paixão. Com a ajuda de um amigo engenheiro, criaram essa prótese tatuadora. Neste vídeo, vemos como o piloto francês Eric Table quebra o recorde mundial de velocidade em uma motocicleta movida por foguetes. 452 km por hora. Ele percorreu 1/4 de milha em apenas 5,2 segundos. Este não é um parque temático. Essas estátuas imponentes de 2 brontossauros se beijando se encontram na fronteira entre a Mongólia e a China. Foram construídas em 2007, porque muitos fósseis foram encontrados nesta área, cada um medindo 19 metros de altura. Neste vídeo incrível e aterrorizante, podemos ver o momento exato em que um avião falha enquanto os paraquedistas se preparavam para pular. O cinegrafista Bernard James foi o primeiro a saltar, capturando essas imagens. Felizmente, após alguns segundos, o piloto conseguiu recuperar o controle e pousar com segurança. Você já viu uma tartaruga skatista? Um homem encontrou este fóssil de Nautilus que viveu há cerca de 185 milhões de anos durante o período Jurássico. É dourado por causa da pirita, o mineral onde foi fossilizado. É possível esquiar sem neve. A empresa americana Skytech Sport criou um dos simuladores de esqui mais avançados do mundo. É utilizado por profissionais, pois é capaz de replicar as pistas reais com diferentes níveis de dificuldade. Esse é o curioso skate park da cidade de Wilson, nos Estados Unidos. Como você pode ver, tem o formato de uma enorme frigideira com 2 ovos e uma tira de bacon. Foi obra do artista John Wilding. Este é o spray de pimenta Blue Heat, que marca a pele do agressor por 48 horas com uma tinta azul brilhante. Além disso, contém uma substância que brilha no escuro, o que torna mais fácil localizar e reconhecer o agressor. I'm about 8 feet away. Oh, that is super blue. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima!